40% da nossa capacidade de comunicação é estrangeira, né? Nós temos pelotões especiais de fronteira espalhados pela fronteira do nosso país, mas que usam tecnologias de origem estrangeira, né? Esse é um trabalho, uma preocupação nossa de fazer essa revitalização, criar essa independência tecnológica e passa por credenciar empresas e produtos de origem nacional. Mas nós temos, por exemplo, projetos de monitoramento de incêndio, né? Perfeito. Nós temos projetos dentro do Venturos ali, a questão do monitoramento de pastos, lembra? Opa, peraí, mas se eu colocar isso num drone, eu consigo monitorar a fronteira também? Por que não? Exato. Então, quando nós fizemos essa pergunta interna, falamos, nossa, nós temos muita contribuição, né? Desenvolvimento de inteligência artificial com hardwares ali críticos, com pouca memória. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Futuros, o podcast do Venturos. Mais um episódio aqui direto do nosso Venturos Manaus. Hoje para falar um tema muito legal, um tema que a gente vem se especializando aí nos últimos anos e para dar aí um lançamento oficial com um baita de um parceiro que a gente tem aqui no ecossistema, que a gente vai falar de empresas estratégicas de defesa. O que é, o que faz, o que come, né? Mas assim, muita gente escuta falar e não sabe, né? Então vamos deixar claro para todo mundo aqui o que é uma empresa estratégica de defesa, tá? Para começar, gostaria de pedir para ele se apresentar, o Alexandro da Silva, CEO da Famatec, CEO e founder, CEO e fundador também, né? Tava tudo. Fundador. CEO e fundador. Exato. Alexandro, por favor, bem-vindo. Quem que é o Alexandro? Marcelo, Edson, primeiramente eu quero agradecer, é uma honra para mim, para a Famatec, participar do podcast Futuros, é um nome muito impactante, para falar de um tema tão importante, que é o que são empresas estratégicas de defesa, mas isso dentro de um contexto em que estamos fomentando a base industrial de defesa aqui na região amazônica. O Alexandro é um ex-militar, né? Isso é importante frisar, porque o que a gente vai conversar ao longo desse podcast vai fazer muita referência ao que a gente viveu enquanto oficial do Exército. Hoje nós estamos empreendendo no Polo Industrial de Manaus há 10 anos. A Famatec é uma empresa que trabalha com suporte técnico, tem dado soluções customizadas para muitos players, grandes players do nosso Polo Industrial de Manaus. Nós estamos aqui para contribuir. Obrigado, Alexandre. Também conosco, finalmente, ele que vinha se convidando para fazer episódios aqui, diretor técnico do nosso Venturos Manaus, o cara que eu contratei, hein? O cara que eu contratei aqui no Venturos há quantos anos? O culpado é o Marcelo. Quantos anos foi isso? 14 anos Nossa atrás, senhora, né, hein? Marcelo? 14 anos. Edson Pereira, muito bem-vindo, Edson, ao nosso Futuros. Finalmente. Obrigado, Marcelo. Finalmente. Prazer enorme estar aqui. Muito bom. Falei pro Marcelo, a ideia é não seguir o roteiro do Guilherme, né? Eu tô ansioso para dizer isso. Mas sou Edson Pereira, sou diretor técnico, 14 anos de Venturos, sendo 11 anos na unidade de Campinas e 3 anos aqui na unidade de Manaus. É um prazer estar aqui, Marcelo, contigo. Beleza. E para você que está nos escutando, não deixem de nos seguir no Spotify, no YouTube, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, tá? A gente precisa fazer uma promoção, Gabi, de comentários e joinhas, tá? Acho que a gente precisa fazer isso logo, tá? Estamos lá. Pessoal, acho que não dá para começar esse episódio, e aí eu vou começar com você, Alexandre, porque você tem muito mais conhecimento do que a gente. O que é uma empresa estratégica de defesa? Muito objetivamente, uma empresa estratégica de defesa é uma empresa ou uma organização que reúne uma capacidade para contribuir com a soberania do nosso país, né? Basicamente, um conceito muito simplório, mas a gente tenta falar que a base industrial de defesa, que é onde reúne as empresas de defesa e empresas estratégicas de defesa, é um conjunto de organizações que envolve as academias, envolve empresas privadas, particularmente indústrias, né?
e também o próprio governo, nas pessoas que fazem parte da estrutura de soberania, que são hoje não só as Forças Armadas, mas também agora as Forças de Segurança. A gente tem hoje um conceito um pouco ampliado do que é a base industrial de defesa, porque também hoje muitas das nossas atividades relacionadas principalmente na nossa região amazônica se confundem com as mesmas expertises que a defesa tinha também nas forças de segurança. Então, basicamente, são as organizações que fazem parte da base industrial de defesa e que têm capacidade de contribuir de maneira com soluções, produtos para a nossa soberania. Edson, você estudou bastante também, né? Como que é a sua visão, né? Você que trabalhou junto com o Anderson, com a Cláudia, com toda a equipe de Campinas do nosso Núcleo de Inovação Tecnológica, o Centro de Excelência, o professor Anderson, né? Coronel reformado do Instituto Militar de Engenharia, né? Um cara que chegou no Venturos. Cara, isso aqui, vocês deveriam ser uma empresa estratégica de defesa. Eu falei, prazer, eu não conheço, né? E aí ele me explicou, eu falei, não, então vamos atrás. E aqui em Manaus a gente viu o potencial, tanto é que agora Venturos Manaus, a unidade Manaus, foi credenciada como empresa estratégica de defesa. Edson, você que estava sempre nesse grupo, o que é isso para você, para o Venturos? Um marco realmente muito importante. Me chamou muita atenção, Marcelo, comentei hoje de manhã, é um universo. Né? Você abre ali um universo de oportunidades, realmente um seleto grupo de empresas, de pesquisadores. E eu fiquei muito impressionado com esse universo, porque ele fala diretamente com o Venturos. Nós vemos que a tecnologia, né, o Venturos, um instituto com mais de 30 anos, e nós vimos muitos projetos desenvolvidos em casa com dualidade. Então, nós sempre falamos de visão computacional, falávamos de indústria, nós sempre falamos de inteligência artificial, desenvolvimento, falávamos de indústria, e realmente conversando com o Coronel Anderson, né, conversando com o Alexandro, nós olhamos e falamos, poxa vida, podemos contribuir muito com esse universo que é, né, das Forças Armadas, da empresa estratégica de defesa. Tem uma frase que eu gosto muito de citar do general Omar, que ele comentou hoje, né, que nós almejamos a paz, nós precisamos estar preparados para a guerra, nessa dualidade, que, né, essa responsabilidade. E hoje nós vemos que a inteligência artificial está em todo lugar, a importância. Isso que eu ia falar, né? A guerra está cada vez mais tecnológica. Sim, e foi basicamente esse contexto geopolítico que a gente já está vivendo principalmente da guerra da Ucrânia com a Rússia, que houve um aumento de investimento na área de defesa. Por mais que os países eles tenham se movimentado, o Brasil ele ainda entrou de maneira muito tímida, né? Hoje, por exemplo, nós representamos pouco menos de 3% do PIB, quando outros países isso aí já está batendo 2 dígitos. Então é muito importante que esse movimento tenha acontecido, não só pela necessidade de você estar vendo conflitos acontecendo pelo resto do mundo, mas porque, principalmente aqui na nossa região, a gente já tinha um polo industrial, tem a Zona Franca de Manaus com seu modelo econômico, que é um modelo muito exitoso, mas com um polo que já está instituído desde a década de 60. Né? E olhando para esse ponto, foi muito feliz a Federação das Indústrias terem reativado o Conselho de Defesa, né? Que hoje, como o nosso amigo Edson falou, tem sido dirigido pelo General Oma, um profissional de extrema competência, muito experiente em Amazônia, né? Praticamente ele passou todos os seus postos na carreira aqui na nossa região e hoje é o diretor executivo do Condefesa, né? E muito do que tem acontecido no contexto de fortalecimento da base industrial de defesa tem sido em razão da pessoa do General Oma, do próprio Coronel Amaral, que estava à frente do escritório do Sistema de Indústria, Defesa e Academia, né? E isso também em função de toda essa conjuntura geopolítica que a gente está vivendo, da necessidade de cada vez mais de tecnologia na guerra. E por falar do sistema, né, de integração indústria-academia, né, que é o CISDIA,
eu não posso deixar de fazer meu agradecimento, né? Tanto ao Coronel Chiavegato, Cisdia Campinas, Coronel Amaral, não está mais no Cisdia Manaus, mas foi um apoiador, um cara que buscou, né, expandir esse ecossistema. Coronel Amaral já veio aqui no nosso Futuros, foi um episódio bem legal. E aí ele deu realmente uma aula, né, sobre tudo isso, né? Temos que estar preparados, né? Uma guerra que pode ser tecnológica, né? Então, cada vez mais, por isso se buscando as empresas, né? Como o Venturos, como a Famatec. E aí eu queria perguntar para os dois, né? Os critérios para ser. Eu acordei hoje, eu quero ser uma ED. Não é assim, né? Como que são os critérios? Onde pegou? Você podia começar com você, Alexandre, e depois vamos para o Edson. Perfeito. Os critérios para que uma empresa ou organização, um instituto de tecnologia, ele se cacife, né? Ele submeta a sua expertise ao credenciamento do Ministério da Defesa, é basicamente em torno de uma capacidade, né? Mas, obviamente, essa capacidade ela tem que estar atrelada ao desenvolvimento de produtos ou soluções, serviços, né? No caso daqui da nossa recém-criada Base Industrial de Defesa, a gente tem visto empresas e instituições muito transversais a diversos segmentos, né? Nós, até o ano passado, a região tinha apenas 2 empresas estratégicas de defesa. Hoje já temos 9 empresas estratégicas de defesa e eu acredito que até o final desse ano já serão algo em torno de 20 empresas estratégicas de defesa. Só para você ter um paralelo, Santa Catarina, que hoje tem sido muito protagonista nessa área, levou quase 15 anos para ter o mesmo efetivo de empresas que a gente vai finalizar. Mas, basicamente, os critérios é que, na parte societária, né, na parte societária, o capital social da empresa seja majoritariamente por nacionais. Existem algumas empresas de base estrangeira, né, de origem, de matriz estrangeira, mas que hoje o controle societário ele é nacional e isso é um dos critérios. Mas o critério principal é aquela empresa, aquela instituição, aquela organização ter produtos e serviços estratégicos do ponto de vista da soberania, né? De fato, poderem contribuir, seja com o aperfeiçoamento de alguma atividade operacional que as nossas forças têm, ou até mesmo revitalizar o parque tecnológico, né? Vou dar um exemplo até para passar para o Edson. Hoje, 90% da nossa capacidade de comunicação é estrangeira, né? Nós temos pelotões especiais de fronteira espalhados pela fronteira do nosso país, mas que usam tecnologias de origem estrangeira, né? Esse é um trabalho, uma preocupação nossa de fazer essa revitalização, criar essa independência tecnológica e passa por credenciar empresas e produtos de origem nacional. Edson, depois dessa aula aí, o que você pode complementar? Então, né, reforçando o que o Alexandre comentou, a questão de capacidade, Marcelo, aí olhando para o Venturos, nós temos inúmeros projetos, né, como nós falamos, mais de 30 anos de história. Quando você olha para os projetos, mesmo aqui no Futuros 25, o Sidney veio aqui falar para a gente da nossa pesquisa em análise de voz. Então você imagina... Você estudou mesmo, Não, hein? Você sabe eu fiz a lição de casa. Você sabe Mas eu o sou fã do episódio. Sidney, né? Tá certo. Quem não é, né? E quem não é fã do Sidney? Abraço, Sidney. Também fez um episódio fantástico. Poxa vida, a hora que a gente olha a nossa pesquisa em análise de voz e pensa que nós temos que monitorar fronteiras, poxa, ó a dualidade. Então não é só para um lado, né? Nós falamos de inteligência artificial. Todo mundo está falando de dualidade. Explica o que é o dual. O dual é quando você tem um conceito, um conhecimento, uma aplicação que ela é utilizado tanto no meio civil, por exemplo, monitoramento da floresta, vamos dizer assim, né? Quanto você pode utilizar para o meio militar. Monitoramento da fronteira. Por exemplo. Exato. E a floresta é meio fronteira, né? Exato, então mas nós temos, por exemplo, projetos de monitoramento de incêndio, né? Perfeito. Nós temos super projetos importante. dentro do Venturos ali, a questão do monitoramento de pastos, lembra? Uhum. Opa, peraí, mas se eu colocar isso num drone, eu consigo monitorar a fronteira também? Por que não? Exato.
Então, quando nós fizemos essa pergunta interna, falamos, nossa, nós temos muita contribuição, né? Desenvolvimento de inteligência artificial com hardwares ali críticos, com pouca memória. Mas espera aí, o guerreiro ele não precisa ali de um laptop dedicado para ele ir para uma selva, e ele não precisa de inteligência artificial nesse hardware. Então, o Venturos consegue contribuir. Precavision, né? Nós sempre falamos do Precavision ali monitorando obra civil, né? Vendemos isso. Mas espera aí, questão de armamento. Se eu colocar isso e olhar uma tropa, um inimigo, reconhecer o armamento que existe, não dá para usar, não é o mesmo conceito, né? A área de monitoramento de ações não é o mesmo conceito que a gente pode fazer isso e tirando novamente, né, algum erro humano, aliviando ali um ponto de vigilância e trazendo a parte tática para dentro da aplicação. Isso que o Edson falou, Marcelo, é muito importante, dada as nossas responsabilidades. Eu costumo falar que a gente não olha tanto para aquilo que a gente é responsável. E a gente tem uma faixa de fronteira de quase 17 mil quilômetros. É muito difícil você conseguir monitorar uma área dessa. É difícil, por exemplo, na fronteira México-Estados Unidos, que é a fronteira seca, você não tem nada, não tem vegetação. Imagina a nossa, que tem vegetação densa. Então, o trabalho dos nossos 23 pelotões especiais de fronteira, ele realmente é um trabalho muito árduo. E hoje a gente percebe, se eventualmente a tropa tiver uma capacidade complementada, né, pela tecnologia, isso vai ser muito melhor executado, né? O Venturos, junto com a Famatec, estão iniciando uma série de parcerias no sentido de aumentar essa capacidade, principalmente dos nossos militares que estão lá na fronteira, olhando justamente pelas dificuldades naturais que a gente já tem, de você ter crimes transfronteiriços passando diante dos nossos olhos, mas que a gente tem pouquíssimos meios ainda na mão de quem de fato está lá na fronteira fazendo o trabalho. Legal. E começando com você agora, o Edson, você citou os produtos estratégicos de defesa, né? Porque assim, para você estar credenciado como uma empresa estratégica, você tem que ter mostrado os produtos que você tem. Quais são os produtos do Venturos, então, cadastrados como produtos estratégicos? O Venturos, a gente conhece ali o Vision Factory, o GenAI, o Pixie e também o Precavision, que eu comentei. Quando nós trazemos no cadastro, né, comentando contigo, nós temos o quê? Análise de imagens, né, para análise de ações, análise de reconhecimento de objetos, inteligência artificial embarcada e também agentes dedicados. Então, essa é a nossa capacidade, como a gente pode contribuir como empresa estratégica de defesa. Isso é bem legal, né? Porque você pega o Anderson sempre comentava isso, né? Então, assim, você pega o Precavision, que é a solução Venturos de detecção de EPI, né? No Brasil, as pessoas não usam EPI, né? Mas tem que usar. O cara dá um jeito de não usar o capacete direito, não usar uma máscara, não usar uma luva. E aí vem o acidente de trabalho, é super complicado. Então é uma solução B2B que a gente desenvolveu para as indústrias. Mas se a gente tem um sistema de inteligência artificial que enxerga, né, visão computacional, que enxerga uma máscara, que enxerga um capacete, qual que é a dificuldade de ensinar ele a enxergar uma arma, uma bomba, né? Sim. Então é super dual. Sim. É isso que a gente queria mostrar aqui, que é super importante. E aí eu vou começar agora para você. Você tem anos aí na Famatec, né? O que muda para uma organização depois que ela se torna uma ED? Assim, primeiro é a satisfação de você fazer parte de um ecossistema que tem um propósito muito claro, né? Quando a gente está falando de empresas estratégicas de defesa, a gente já entende a importância e o peso da palavra, né? Da semântica no entorno disso. Palavra forte. Né? A palavra forte. E, de fato, quando uma empresa, um instituto, ele é credenciado, foi um critério extremamente rígido do ponto de vista de você
entender aquela organização como de fato estratégica, né? E particularmente, por exemplo, para a Fomatec, o que mudou? Mudou que a gente começou a interagir com muitas empresas importantes do setor, que não só estavam instaladas em Manaus, mas que já tinham interesse de se instalar dentro desse grupo que eu havia mencionado anteriormente, de quase 20 organizações. Nós temos muitas empresas que não estavam aqui, mas que se interessaram em contribuir, em fazer parte, a partir da região amazônica, justamente por conta de uma série de preocupações. Nós temos a principal área estratégica do ponto de vista nacional. Nós temos uma Zona Franca de Manaus com uma série de incentivos fiscais à produção, a desenvolvimento de pesquisa, que também é um ambiente extremamente propício para surgir novas soluções. Então, isso acaba refletindo muito positivamente para as organizações. Dentro do mesmo grupo, já havia empresas com, por exemplo, 3 décadas de atuação. Vou trazer alguns exemplos aqui. O Grupo Bertolini, né? Hoje, o Grupo Bertolini há anos, há mais de 3 décadas, já interage com as Forças Armadas, né? O porto da Bertolini, ele é uma das infraestruturas críticas que o Exército, as Forças Armadas usam, e usam quando é necessário, né? E hoje, 2 empresas do Grupo Bertolini passaram a ser também empresas estratégicas de defesa. Isso aumenta a importância que eles já tinham no cenário amazônico, justamente porque o país entendeu do propósito que essas organizações acabam tendo para aquilo que de fato é necessário, é você proteger a nossa região, manter a floresta em pé. Querendo ou não, o que o polo industrial de Manaus acaba tendo como efeito colateral é você também preservar essa área do ponto de vista ambiental, né? Então, ser uma empresa estratégica de defesa nos traz ali uma série de fatores muito positivos do ponto de vista de interagir com o ecossistema, que é muito, muito importante para o país, projeção para a própria empresa, né? Sim. Então, entre tantos fatores aí que a gente pode mencionar. Falando da projeção, Marcelo, nós somos expositores no stand do Condefesa na Expo Defense, É verdade, Florianópolis, Santa Catarina. As pessoas conheciam os nossos produtos. As pessoas elas vão no stand, por quê? Porque esses produtos eles fazem parte de um catálogo de produtos nacional. E você pode estender, inclusive, para o catálogo da OTAN também. Então, é uma visibilidade, um reconhecimento. Quando grande, a gente fala desse muito reconhecimento grande. de capacidade, é algo que transcende. Exato. Boa, muito boa. Alexandre, eu vou só... Acho que é importante a gente fazer um gancho. A gente teve um episódio gravado com o Daniel Lins do Venturos e o Rômulo da TPV, que foi fantástico. A gente falou de indústria 4.0. Mas eu queria fazer um gancho aqui com a FAM, que isso é super importante. Quando a gente fala Zona Franca de Manaus, a gente pensa em Honda, Motorola, Samsung. Antigamente, todas as televisões eram feitas aqui. Continuam sendo feitas Sim, aqui. continuam. Né? Todas as motos. Assim, a gente pensa em empresas multinacionais. Mas conta um pouco dessa história da Fama, porque sem a Fama não tem aquela empresa para fazer a cola para todo mundo, né? É importante ter a empresa nacional que faz a cola, né? Exato. Assim, o Polo Industrial de Manaus, né, pelo menos dados oficiais da SUFRAMA, é que nós temos algo em torno de 600 empresas, né? Bastante, hein? São 600 empresas e eu acho que é um número até submajorado, porque quando a gente olha para o que o Polo, a própria Zona Franca, movimenta, é muito mais do que 600 empresas. Mas vamos considerar 600 indústrias, né? São 600 indústrias que, na verdade, estão em torno de grandes players. Você mencionou Samsung, LG, TCL, tem a própria Honda, tem a Honda, tem alguns clientes do Venturos aqui, TPV, entre Motorola, Jabil. Existem mais essas 600 empresas
Na verdade, é um ecossistema, são empresas satélites que fazem parte da cadeia das BIs, né, das empresas que a gente acabou mencionando. E a Famatec se insere em uma dessas 600 empresas. Nós trabalhamos ao longo de 10 anos contribuindo com soluções principalmente para a área de qualidade industrial, né, de grandes empresas do ramo eletroeletrônico, né? Foi a grande atuação da Famatec. Hoje, inserida como empresa estratégica de defesa, a gente tem trabalhado principalmente para o desenvolvimento de novas soluções específicas para a tropa. Vou dar um exemplo. Isso, dá um exemplo aí para a gente. Vou dar um exemplo. Nós temos 4 produtos estratégicos cadastrados, 2 ligados à simulação, né, e 2 ligados a sensoriamento. Especificamente uma espécie de biosensor, né, nós tivemos ao longo de quase 10 anos só como paralelo diversos acidentes que culminaram em alguns óbitos e poderiam ter sido evitados se eventualmente uma solução ligada a monitoramento de saúde existisse à época, né? A gente é muito preocupado e aí a dualidade de um produto que a gente pode, obviamente, fazer o monitoramento de saúde do soldado, mas eu também consigo fazer isso de qualquer pessoa, por exemplo, de um idoso, de uma pessoa acamada, né? Um outro projeto que nós estamos fazendo o desenvolvimento é na área de sensoriamento de ativos, né? E casa muito com um projeto que o Venturos tem, né? Que a gente vai acabar unindo forças para fazer isso de maneira mútua, porque o que é, por exemplo, você estar aqui na região amazônica do ponto de vista militar? É você tentar fazer muita coisa com poucos recursos. E aí você olhar para os recursos que você tem disponíveis, aonde alocá-los de maneira mais inteligente, né? Então, isso a gente acabou iniciando no ano passado. Legal. E isso faz parte do portfólio da Famatec hoje. Muito bom. O Edson, do ponto de vista assim, de tecnologia, o Venturos, uma empresa de tecnologia, onde você vê o espaço, né? A gente já falou muito de IA. Não vale falar de IA, tá? Sim. Não vem me falar de IA. O pessoal não aguenta mais escutar IA. Não, brincadeira. O que mais teria espaço, tecnologicamente falando, do ponto de vista de defesa? Toda a questão de dados, porque nós estamos falando de dados sigilosos, né? Então, que é um pré-trabalho, né? É uma lição de casa. Toda a questão de pesquisa também, Marcelo, as Forças Armadas, eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal da Marinha e eles super interessados na nossa pesquisa de vacina. Peraí, você já se colocou aqui nesse mercado de vacina? Já precisamos conversar. Falei, opa, chama o Venturos. Então, toda essa questão de pesquisas nossas, eu vejo que tem sempre um braço nas Forças Armadas que tem essa necessidade. O pessoal vai desde a saúde até a tecnologia. Tem um tema extremamente importante, atual, em que vocês são protagonistas, né? Que é o tema de quântica. Sim. Exatamente. Então, eu ia falar, né? Mas, por favor, é bom que você fale, né? Só para o pessoal entender, né? A gente está humilde aqui. A gente saiu tudo, né? A gente está fingindo aqui. E por que eu trago isso para cá? Primeiro que vocês são referências no tema, nacionalmente. Eu acho que as melhores mentes estão concentradas no Venturos, em torno da quântica, e que é algo que vai ditar as próximas décadas, do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de segurança, de privacidade de informações, né? E a gente tem, não só a gente, quando eu falo a gente, o ecossistema ligado à base do Estado de Defesa, mas o próprio país tem olhado isso, porque nós ainda temos a oportunidade, mesmo que isso seja um tema de extrema relevância mundialmente, nós ainda temos um celeiro, né? um plantel extremamente grande de pesquisadores que já estão olhando para
para quântica há muito tempo. Então, as melhores mentes hoje, algumas das melhores mentes em torno desse tema estão no país, são brasileiros. E tem muita gente em Manaus aqui na UFAM. Exato, né? exato. Pessoal fantástico aqui. E você sabe, Alexandre, que essa parte de quântica, né? O pessoal faz uma analogia que a gente está vivendo aquele momento Ayrton Senna na Fórmula 1, né? Quando chovia, o Senna ganhava todo mundo, né? Com uma Toleman. Quem não sabe o que é uma Toleman? Era um carro ruim, né? Bem ruim, não era uma Ferrari, não era uma McLaren. E é exatamente isso que você falou. Pô, no Brasil a gente tem professores aqui na UFAM, a gente tem na Unicamp, Federal de São Carlos, no Rio de Janeiro, muita gente boa, né? LNCC, o Centro Brasileiro também de Pesquisa, de Física, né? CBPF, enfim, tem muita gente. Pesquisadores, agora começaram os ICTs também, né? Os nossos pesquisadores começaram a fazer isso. Otimização eu falo muito, né? Vai ser uma IA de problemas que não são resolvíveis, né? Isso só para o país isso já é estratégico. Sim. Criptografia pós-quântica. Quando tiver o computador quântico, já estão falando de 2029, né? O relógio do fim do mundo, né? Vai ter que editar todos os futuros que eu falava do fim do mundo em 2030, né? É 2029 agora, né? Tá chegando. Mas por que eu falo que é a Toleman do Ayrton Senna? Porque não tem um computador quântico ainda. Então, ou seja, tá todo mundo ali naquela chuva, né? E por enquanto, né? Agora, quando o primeiro tiver o computador quântico e deslanchar, aí vai ser uma questão de soberania, né? Porque você pode quebrar toda a criptografia do país, né? Isso. E assim, a gente ainda tem que aproveitar a nossa capacidade de pilotar. Exato. Boa, muito paralelo que você fez com a Ayrton Senna. Muito boa. Nós ainda temos essa oportunidade. Estamos com um carro ruim, mas somos bons pilotos. Exato. E é isso que a gente tem que aproveitar ainda para ganhar, fazer o investimento, principalmente numa área tão importante quanto essa. Sem carro não tem piloto, né? Porque se tirarem nós o carro... temos os bons pilotos. Exato. E estamos na chuva. Então a gente tem que aproveitar essa capacidade de bons profissionais que nós temos. Exato. Em um ambiente ruim, porque a gente conseguindo a máquina... Exato. Não tem. Aí ninguém segura. Aí vira a McLaren, né? Ninguém segura. Aí vira aqueles anos de ouro. O pessoal, agora eu vou fazer essa pergunta para os dois, tá? Então, região amazônica, acho que você já explicou muito bem, né, Alexandre? Isso aqui é uma região estratégica para a defesa, né? O surgimento da Zona Franca, né? Trazer desenvolvimento, trazer gente. O país, né? Então, na época dos militares, o país não pode ficar abandonado. O que fica abandonado é invadido. Sim. Né? Sim. Então, assim, sempre foi uma região com essa preocupação de defesa, né? Tal qual Venturos Manaus está credenciado primeiro, depois a gente vai fazer o de Campinas. E por falar Campinas-Manaus, eu vou começar com você. Você já citou Santa Catarina, por exemplo, também é um polo tecnológico fantástico. Sim. Que outras regiões do país você acha que também tem esse potencial de defesa? Hoje a gente tem falado muito do Nordeste, né? O Nordeste, principalmente agora com a chegada da BYD, né? E praticamente toda a internet que hoje nós consumimos chega das praias nordestinas. Então, eu acredito que para além da Amazônia, que é o nosso pulmão, tem que ser a preocupação principal do país, não pode ser diferente. Muitas das nossas melhores mentes têm nascido em terras semiáridas, né? Então a gente tem que olhar também para o Nordeste do ponto de vista estratégico, porque a nossa distância é mais curta para o continente africano. A partir dali nós temos uma condição de chegar em qualquer parte mais longínqua. Então acredito que o país ele precise olhar também para fomentar a base industrial de defesa nordestina, tanto quanto o esforço está sendo feito aqui no Norte. Perfeito. Antes de fazer a pergunta para você, eu vou responder para você pensar em outra, tá? Eu sei qual que você vai falar, né? Aqui a gente não deixa a vida fácil para o aventureiro. Vou citar uma outra para você, Campinas. Se você põe a ponta do compasso em Campinas, né? E vai traçando aqui, ó.
São Carlos, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba. Você vai traçando. Você constrói um computador quântico. Você tem universidades, você tem institutos de pesquisa, né? Em Campinas a gente tem um hub nacional de tecnologias quânticas com apoio da Prefeitura de Campinas, várias associações. Então a gente juntou os maiores ICTs, juntou Unicamp, juntou PUC para isso. Então ali a gente consegue, a gente acredita que a gente tem competência, a gente não tem, né? A gente tem competência para criar um computador quântico, tá? Perfeito. Então é uma região. E aí, terceira região? Engraçadinho, ficou né? fácil agora, né? Eu puxei sardinha. Eu puxei sardinha pro Norte ou Nordeste. Mas, e é verdade, Porque... Não, fique à vontade. Não, vai lá. Com o Edson, porque a gente às vezes esqueceu essas duas porções relativamente grandes do nosso país durante muito tempo. É verdade. Né? E é verdade. E isso, que bom que tem mudado, né? Que bom que tem mudado, mas concordo com você, estrategicamente, a parte de desenvolvimento, os melhores institutos estão ali no entorno de Campinas. Campinas tem um segundo polo, na verdade o polo industrial de Campinas ele está muito conectado com o polo de Manaus. Sim. Né? Sim. Quase todas as empresas que estão instaladas na aqui região em Manaus tem uma verdade. ou a matriz está lá, ou a Ou o matriz está contrário, aqui, mas ou tem aqui e vice-versa. lá, é verdade. E de fato que verdade. você mencionou é um ponto muito importante. Mas eu sou apaixonado pela terra e eu sempre tento puxar. Não, mas é olhem para o verdade. norte, olhem para o Nordeste Nordeste. é super importante. Bom, recentemente, como eu comentei, eu estive em Florianópolis, eu fiquei Verdade. muito impressionado com a capacidade ali da região sul. Né? Nós tivemos uma comitiva onde o pessoal, assim, as empresas, elas conseguem trabalhar ali com projetos e a questão dos estaleiros. Eu fiquei muito apaixonado, a maneira como são construídos os projetos, como é feito o negócio ali e a base industrial de defesa, como é forte ali a questão de unir as empresas como um grupo para fazer aí desde embarcações, fragatas e tudo mais. Importante também, né? Isso é importante. Porque são projeto e a indústria fortalecendo, não só planejou, colocou, executou, né? Conversamos muito ali com o pessoal. Por exemplo, essa questão de armamentos, eu fico impressionado como vem coisas de fora do Brasil. Sim. Então, veículos, embarcações, e eu tive um pouco de contato com o pessoal ali do Sul, eu fiquei bem impressionado como o pessoal se reúne mesmo para um bem maior. Ali. Impressionante, né? É bem impressionante. E agora, para finalizar, né? A gente tem que entrar aí no nosso processo final aqui. O Futuros não pode durar para sempre, né? Fazendo a última pergunta para vocês, para os dois, tá? Vou começar com você, Alexandre. O que você prevê aí em termos de tecnologias para a defesa? Como vão ser os próximos anos? Assim, Marcelo, o movimento que tem sido feito, encabeçado pelo Condefesa, e eu trago a atuação da Federação e do Centro das Indústrias, né? O presidente do Condefesa é o presidente da Federação, o seu Antônio Silva. O vice-presidente do Condefesa é o presidente do Conselho Superior do Centro das Indústrias, o seu Luiz Augusto. Inclusive também ele é presidente de uma das pioneiras, empresas pioneiras da Base Social de Defesa aqui da nossa região, tem feito essa contribuição. São personalidades de uma importância extremamente grande do cenário industrial nacional e que bom que hoje nós estamos vivendo o que estamos vivendo. E assim, respondendo à sua pergunta, eu vislumbro a nossa próxima década, 5, 10 anos, de um protagonismo das empresas estratégicas de defesa que já iniciaram seus processos. Por quê? São processos novos, e quando a gente fala processos novos, por exemplo, a Suframa, ela vive de trazer novos negócios para a região,
de implantar novas indústrias na região, e o que a gente está vendo é que dentro desse interesse de vir para a região tem acompanhado da preocupação de trazer investimento, de trazer emprego e renda a partir também da base industrial de defesa. Então, quando a gente fala que vão ter cerca de 20 instituições e a maior parte delas empresas industriais, a gente está falando de novos produtos, a gente está falando de novos postos de trabalho, muitos deles qualificados, né? Quase tudo que se faz na indústria de defesa exige um conhecimento técnico, exige ali um skill e uma formação diferenciada. Então eu vejo os próximos anos da nossa região, particularmente aqui em Manaus, de extremo vigor do ponto de vista industrial, tendo como protagonismo a base industrial de defesa que está sendo fortalecida. Legal, legal. E você, Edson, o que você vê aí o futuro? Eu penso muito na área de pesquisas, viu, Marcelo? Também. Eu acredito que hoje a gente fala muito dos ativos, né? A gente vê ali, a gente fala de petróleo, né? Lá, quando um conflito acontece, o que é atacado, mas como nós comentamos aqui, o que nós protegemos? E cada vez mais eu vejo artefatos tecnológicos. Então, a gente brinca, né? Aquele nerd ali que tá quietinho ali no canto dele, talvez esse cara tá fazendo ali uma pesquisa ou desbravando uma guerra ali que está a quilômetros de distância. Então, como que a comunicação será feita? Nós falamos de agilidade criptográfica. Olha o que nós estamos falando aí que deve vir, como que nós nos protegemos disso e criamos também, por que não, né? Atacamos com isso, né? Exato. Como que nós atuamos. Então, eu acredito que tem muita pesquisa que precisa ser feita, pesquisa aplicada. Né? Pesquisas com casos de uso, com problemas reais e aplicação. E essa é a parceria Fama Exatamente. e Venturos, né? A pesquisa aplicada, né? O desenvolvimento, uma base forte de indústria, a gente consegue gerar mais produtos aí duais, né? Produtos que ajudam o país como um todo. Pessoal, muito obrigado para vocês, gostei muito do episódio. Esse foi o nosso episódio do Futuros de Empresa Estratégica de Defesa. Espero que vocês tenham gostado assim como eu gostei. Não deixe de nos seguir, não deixe de colocar o seu comentário e até o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marcelo. Muito bom. Obrigado, Aê, Marcelo. muito bom.